Olá, seja bem-vindo à Maratona de Direito Civil. O tema de hoje é o parentesco socioafetivo. O parentesco socioafetivo se estabelece principalmente na linha reta, mas evidentemente ocorre também na colateral, normalmente entre irmãos, embora não somente. O exemplo dado que eu dou normalmente é o seguinte: A e B são casados. B se engravida com o sêmen de outro homem colhido num banco de esperma de forma anônima. Quem é o pai? A ou o titular do sêmen? Do ponto de vista biológico, sem dúvida, o titular do sêmen. Do ponto de vista socioafetivo, A. Qual das duas paternidades vai prevalecer? Neste caso, ninguém haverá de discutir que prevalecerá a paternidade socioafetiva. De direito, o filho será de A, que inclusive poderá registrá-lo em seu nome. Aliás, o filho assim nascido será parente não só de A, mas da sua família inteira. Será, pois, não só filho, mas neto, irmão, sobrinho, primo dos parentes de A. E quanto ao pai e à família biológica? Neste caso, conforme prática bem usual, eles nem serão identificados. Um outro exemplo que eu gosto de dar de parentesco socioafetivo, que é muito comum, é o dos filhos de pessoas divorciadas que se unem constituindo uma nova família, à qual, evidentemente, pertencerão esses filhos anteriores que cada um traga consigo. Pode não haver filiação socioafetiva, uma vez que cada um dos filhos tem pai ou mãe anterior a essa nova união com a qual continua mantendo o vínculo. Por outro lado, poderá haver, nesses casos, parentesco socioafetivo com os demais parentes do novo cônjuge ou companheiro do seu genitor, irmãos, avós, tios, sobrinhos. A situação pode ser mais simples, pode ocorrer de um filho trazido à nova união não ter pai ou mãe biológico, pode se tratar de união de viúvos. Neste caso, a filiação afetiva poderá se estabelecer com o novo companheiro de seu genitor. De poderá, porque em todo caso é fundamental o ânimo de estabelecer esse parentesco. Pode-se dar a hipótese de um novo companheiro do genitor não desejar o parentesco e não dar um tratamento de filho à prole do seu consorte, embora muitas vezes até a sustente e com ela coabite. Essa espécie de affectio parentalitatis é fundamental, ou seja, essa vontade de ser pai, essa vontade de ter esse parentesco socioafetivo. A situação pode ser, contudo, muito mais intrincada. Pode haver o genitor biológico que mantenha laços intensos com seu filho e ao lado dele o companheiro do seu outro genitor com quem também mantenha laços de filho, ou seja, laços socioafetivos. Poder-se-ia falar em multiparentalidade nesse caso? Quais as suas consequências? Esse indivíduo terá dois pais ou duas mães? Poderá herdar dos dois, inclusive dos avós, tios, irmãos ou primos? Haverá restrições matrimoniais, por exemplo, em relação aos irmãos socioafetivos? São perguntas que a lei não responde, mas que eventualmente o juiz deverá responder. Muito importantes na construção dessas respostas são os princípios, mormente o do melhor interesse da criança e do adolescente, o da dignidade humana, o da função social da família, o da razoabilidade, o da moralidade, dentre outros possíveis. Né? O parentesco socioafetivo consiste, assim, naquele estabelecido entre indivíduos não ligados por vínculo de sangue ou de adoção, que naturalmente lhes conferiria o dito parentesco. Pode até haver vínculo consanguíneo, mas não aquele que naturalmente conferiria aos parentes socioafetivos aquele vínculo estabelecido pela socioafetividade. Seria o caso da filiação socioafetiva entre um tio e seu sobrinho. Do ponto de vista do sangue, são tio e sobrinho. Do ponto de vista socioafetivo, são pai e filho, ou mãe e filho. Qual prevalecerá? Como eu disse, a lei não responde. A tendência hoje
é dar prevalência ao parentesco socioafetivo. De fato, porém, cada caso é um caso. O STJ vem decidindo a favor do parentesco socioafetivo. No recurso especial 709.608 do Mato Grosso do Sul, o caso foi o seguinte: falecido o pai registral e diante da habilitação do recorrente como herdeiro em processo de inventário, a filha biológica inventariante ingressou com ação negativa de paternidade ao buscar anular o registro de nascimento do recorrente sob a alegação de falsidade ideológica. O STJ julgou que não há falar em erro ou falsidade se o registro de nascimento de filho não biológico decorrer do reconhecimento espontâneo de paternidade mediante escritura pública, que é a adoção à brasileira. Por quê? Porque inteirado o pretenso pai de que o filho não é seu, mas movido pelo vínculo socioafetivo e por um sentimento de nobreza, a sua vontade aferida em condições normais de discernimento está materializada. Em outro deciso, recurso especial 1.244.957 de Santa Catarina, o STJ entendeu que o registro espontâneo e consciente da paternidade, mesmo havendo sérias dúvidas sobre a ascendência genética, gera a paternidade socioafetiva que não pode ser desconstituída posteriormente em atenção à primazia do interesse do menor. É isso aí, pessoal. Eu espero que tenha gostado. Um grande abraço e eu aguardo a todos nos próximos vídeos.